Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre a conservação ambiental no espaço rural. A unidade de conservação é uma área de proteção ambiental instituída pelos governos. Na formação das propriedades rurais, isto é, das fazendas, chácaras e sítios, geralmente se destrói a mata nativa para dar lugar às plantações e às pastagens. No entanto, em muitas propriedades rurais ainda restam algumas áreas de mata nativa, com diversas espécies animais e vegetais. Se um proprietário rural quiser, ele pode criar uma unidade de conservação chamada Reserva Particular do Patrimônio Natural, com os objetivos de assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais da propriedade, isto é, utilizar os recursos naturais sem esgotá-los, para que as futuras gerações também possam utilizá-los. Organizar a ocupação da propriedade para ajudar na recomposição das áreas degradadas. Promover a conservação da biodiversidade. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é um exemplo de unidade de conservação. Outros exemplos são o Parque Nacional, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Floresta Nacional. Assista agora um vídeo de conduta ambiental legal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. As unidades de conservação da natureza são áreas legalmente instituídas pelo poder público com o objetivo de proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos, o solo, as paisagens e os processos e serviços ambientais. As UC também contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a manutenção dos modos de vida e das culturas de povos e comunidades tradicionais. No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza define as diretrizes e normas para a gestão e o manejo desse tipo de área protegida, dividindo-as em dois grupos: proteção integral e uso sustentável. Cada um deles formado por categorias de unidades de conservação que possuem particularidades e objetivos de uso distintos. As unidades de conservação de proteção integral têm como principal finalidade a preservação da natureza em áreas com pouca ou nenhuma ação humana. Nessas UC, só é permitida a utilização indireta dos recursos naturais, como, por exemplo, em atividades de educação ambiental e contemplação da natureza, pesquisa e, em alguns casos, visitação pública e ecoturismo. As estações ecológicas e os parques nacionais e estaduais são exemplos de unidades de conservação de proteção integral. As unidades de conservação de uso sustentável combinam a conservação da natureza com a ocupação humana e o uso de parte de seus recursos naturais de maneira sustentável. Atividades extrativistas, produção florestal e coleta de sementes são exemplos de atividades que, se realizadas de forma sustentável, contribuem com o objetivo de preservar a biodiversidade, garantir a existência dos recursos ambientais renováveis e assegurar os processos ecológicos. Para além de seus limites geográficos, as unidades de conservação também possibilitam a promoção do desenvolvimento regional e local a partir da produção e difusão de conhecimentos para o manejo sustentável do meio ambiente. Enquadram-se nesse grupo, por exemplo, as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais e estaduais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável. As normativas e o regramento para qualquer ação ou atividade nas unidades de conservação são definidos a partir da categoria da UC, da legislação de sua criação e de seu plano de manejo. O plano de manejo é um importante instrumento para a gestão das áreas protegidas e, por isso, construído com a participação de toda a sociedade. Este documento reconhece que a unidade de conservação mantém uma relação permanente de troca com sua vizinhança e que as atividades realizadas em sua área de entorno contribuem para o alcance de seus objetivos e para a manutenção dos serviços ambientais prestados a toda a população. Assim, de forma a minimizar e amortecer impactos negativos,
é definida uma zona de amortecimento no entorno da maior parte das categorias de unidade de conservação. A extensão e as características dessa zona são definidas no plano de manejo. Quando o documento ainda não está elaborado, a área de 3 km do entorno da unidade é considerada zona de amortecimento. Para esta zona, também são definidas regras e normas que podem restringir alguns tipos de atividades. Por isso, qualquer interferência nesse território requer que sejam consultadas as regras da zona de amortecimento e que sejam seguidos os procedimentos e orientações dos órgãos ambientais. Realizar atividades que não estejam previstas nas normativas relacionadas à unidade de conservação ou que estejam em desacordo com seus regramentos é considerada infração ambiental. Em São Paulo, o Estado criou e administra um total de 111 unidades de conservação, que protegem cerca de 18% do território paulista, com importantes remanescentes do Cerrado e da Mata Atlântica. Dessas 111, 64 são unidades de proteção integral, somando mais de 900 mil hectares, e 47 são unidades de uso sustentável, com mais de 3 milhões de hectares. A essas áreas somam-se ainda as unidades de conservação criadas e administradas pelo governo federal e por diversos municípios, e 93 reservas particulares do patrimônio natural. Com esses novos conhecimentos, agora vamos praticar um pouco. Faça suas atividades e bons estudos!